Oi. Eu sou a Marina, sou proprietária da loja Moda para Todos, aqui de Harmonia. Moro em São Sebastião do Caí, mas tenho a loja aqui há 20 anos. Então, vamos lá, Betina. Tá. A primeira pergunta, fale um pouco sobre suas origens, seus pais e familiares, família que construiu. Existe algum empreendedor na tua família? Tem algum modelo de fonte, assim, de inspiração? Sim, bastante. Meu pai, a vida inteira foi do comércio, né? Então, eu acho que todo mundo diz que eu herdei isso dele, né? Essa facilidade de lidar com as pessoas, da venda, do envolvimento. Então, eu acredito que tem muito a ver. Eu herdei isso muito do meu pai. Você poderia falar um pouco sobre sua formação? Se tu foi aluno, se tu gostaria de estudar, se tu gostava? Sim, eu concluí o ensino médio em São Sebastião do Caí e fiz faculdade na Unicinos de Pedagogia, porém não me formei. Faltou pouquinho, faltou a parte ali final, mas está quase concluída. Não sei, ainda não tenho planos de terminar. Tá. A terceira pergunta, como você se vê como pessoa? Quais são as características pessoais mais marcantes para a sua empresa? Eu tenho um bom relacionamento com as minhas clientes. São muitos anos, né? Então a gente já conseguiu formar, eu digo assim, são muito mais que clientes, a gente tem uma amizade, né? Então é aquela afinidade, assim, e eu trato igual todo mundo, eu acho que essa é a minha marca. Tá. A quarta pergunta, como surgiu a ideia de ser empreendedora? Bom, eu tinha 20 anos, estava fazendo faculdade de pedagogia e trabalhava na firma com meu pai, né? Na época foi o ano que ele faleceu, então na verdade a gente fechou, era uma oficina de caminhões, vendia peças, onde tinha bastante movimento, transitava bastante pessoas. E aí foi naquela época então que eu e a minha prima nós tivemos a ideia de montar uma loja e viemos para Harmonia, porque o Caí a gente sabia que estava muito saturado, né? Em termos de lojinhas, assim, a gente veio pra cá e naquela época eu e minha prima abrimos a loja. Tá, a quinta pergunta. Como sua empresa começou? Fez o planejamento? Você já havia considerado a possibilidade de abrir um negócio como opção de vida? As coisas vieram assim, as ideias chegaram, a gente foi montando aqui, pegando ali, eu e ela na época, né? A gente, quando abriu a loja, era um capital pequeno, super pequeno, que meu pai, a minha mãe deu, o pai dela deu, a gente juntou, fez um planejamento ali, entrou com o negócio dos papéis. Naquela época não tinha muito assim, essa parte de planejamento, né? Era o que vinha na cabeça mesmo. A gente foi indo, foi botando pra frente, providenciou móveis, tudo assim, mais em conta, né? E a Simone, essa minha prima, ficou 1 ano comigo aqui. Depois ela saiu e aí eu fiquei sozinha na loja. Então não teve muito planejamento assim no papel. Foi mesmo as ideias que vinham vindo e a gente foi fazendo e viajando e deu certo. Sim. Tá. A sexta pergunta. Como você se identificou com a oportunidade para empreender? Como eu me identifiquei com a oportunidade? Na verdade, eu que fui atrás, né? A oportunidade eu criei. A oportunidade não veio atrás de mim. Eu fui atrás, a gente botou na cabeça que queria, daí era para ser de roupa, né? Que é até hoje. E é isso aí, a gente foi atrás, viu o lugar, começou a montar a estratégia na nossa cabeça, é isso aí. Tá. A oitava pergunta, eu vou pular a sétima porque ela é meio assim, se tu corta depois, tá? Porque é meio uma coisa a ver com a outra, daí já... Tá. A oitava pergunta, como você gerencia os problemas que surgem em seu empreendimento? Problemas a gente tem, eu acho que hoje a gente vive uma época que é bem menos, sabe? Eu já tive os problemas assim, lá atrás, no começo, era pior, era tudo mais difícil, assim. Hoje em dia, até com esse sistema de pagamento, cartão, Pix, a gente não tem mais em relação a isso, né? Melhorou muito. E problema a gente tem todo dia, né? Então é enfrentar e
tentar resolver sempre da melhor maneira possível com o cliente, né? Tentar sempre deixar o cliente satisfeito, né? Mesmo que a gente saia perdendo muitas vezes, a gente sai perdendo para deixar o cliente satisfeito. Então é um jogo de cintura todos os dias. Sim. A 9ª pergunta, você tem medo de fracassar? Não tenho nenhum medo. Inclusive ontem eu estava comentando com a Laís, né? Eu atendi vendedor pro inverno e fiz um pedido imenso, assim. E a minha meta é sempre essa, todo ano melhorar um pouco mais. Melhorar, aumentar. E eu não tenho medo de investir, não tenho medo de fracassar, não. Porque eu sei que vai dar certo. Sim. A 10ª pergunta, qual é o seu trabalho na empresa? Você se envolve com a rotina, com as operações do dia a dia? Você delega as atividades para outros colaboradores? Eu venho só à tarde, né? Desde que eu virei mãe, fiquei mãe de gêmeos, então eu venho só à tarde, mas eu tenho a Laís, que é meu braço direito, meu esquerdo, meu cérebro, minhas pernas. E a gente é um trabalho de equipe. Eu digo que eu e a Laís, a gente é um time que toca a loja, né? Ela tá muito mais tempo na loja do que eu. Eu tô às vezes em casa, mas eu tô aqui no telefone. Mesmo eu não estando presente aqui, a gente tá com a cabeça aqui, né, Laís? E tocando aqui, e uma apoiando ali, e tendo ideias. Às vezes as ideias vêm de noite, aí eu mando pro WhatsApp da loja para no outro dia a Laís ver. Então, assim que funciona, assim. Mesmo eu não estando aqui sempre, né, a minha cabeça tá aqui, tá focada aqui, tô pensando o que eu tenho que fazer, pedido, entrega, fábrica, isso tudo é comigo aí, né. E a próxima pergunta é quantas horas tu trabalha por dia? Tu trabalha sábados e domingos e tira férias e pensa em se aposentar? Bom, o horário da loja é das 9 ao meio-dia e da 1h15 às 6h15. Eu tô aqui da 1 às 5, praticamente. Porque desde que como eu disse, quando eu fiquei mãe, a minha prioridade, eu sempre disse que vão ser meus filhos. E são até hoje. Então a prioridade são as crianças. Eu levo na escola, busco na escola. Quando eu tenho alguém que me ajuda com eles, daí eu fico. Sábado eu tô sempre aqui, porque sábado sempre é um dia de bastante movimento. Então eu procuro estar aqui. A gente abre sábados, mas domingo não. Tá. A próxima pergunta é o que te dá mais satisfação ao comandar a tua empresa? Eu gosto de vir pra loja. Eu gosto de vir pra Harmonia. Eu muitas vezes fico esperando chegar a hora de largar as crianças na escola e vir pra cá. Por mais desafios que a gente tem aqui todos os dias e dias não tão bons, né? Mas aqui é meu lugar de paz. Eu gosto muito daqui, me sinto bem, gosto de conversar com as minhas clientes, gosto de tomar meu café e é um lugar que me faz bem e eu me sinto bem aqui. E o que tu acha dos erros que são cometidos ao longo da tua jornada e como trata os colaboradores que erram e se a tua empresa erra muito? Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, a gente erra às vezes. Até com clientes, assim, acontece enganos, né? E a gente tem um grupo no WhatsApp, e às vezes ali são mais de 200 pessoas falando, às vezes a gente se passa, esquece da meia de um para o outro, então isso aí acontece. Eu acho que tentar levar da melhor maneira possível, de uma forma natural, porque errar é humano e não crucificar ninguém. Então, errou, tenta consertar, né? Da maneira que dá, da melhor maneira possível. Mas nada de punir ou de se sentir culpado, não encaro dessa forma, assim. E o que te dá mais prazer no processo de empreender? Eu gosto. Eu fico pensando sempre, às vezes, do nada me vem umas ideias malucas, vou botar isso, vou começar com aquilo, ou vou parar com isso. É uma coisa que não sei explicar, assim, as ideias surgem às vezes nas horas mais inusitadas, mas eu gosto, sabe? Eu gosto de estar ali, daquela troca com o cliente, com minhas amigas, e é uma coisa que me dá prazer e me satisfaz. E tem pontos negativos que tu identifica que podem ser melhorados na tua empresa? Sempre tem uma coisinha ou outra, né? Mas a gente vai contornando assim da melhor maneira possível. Mas nada de muito importante.
critérios que tu utiliza na seleção de pessoas para se tornarem teus funcionários? Minhas funcionárias sempre foram minhas amigas, em primeiro lugar. Desses 20 anos que eu tenho loja, eu passei anos sem, né? Só eu tocando a loja. Quando eu não tinha as crianças, eu vinha de manhã e ficava até de noite. E depois que eu ganhei as crianças, sim, então, né? Eu precisei, não adianta. Mas assim, eu sempre tive elas, e hoje tenho a Laís, não como uma funcionária, mas como uma amiga, uma pessoa da minha família, que eu confio, que ela confia em mim. Eu acho que isso é mútuo, e eu passo isso para eles. E eu crio amor, que a gente cria carinho, porque enfim, a gente tá o dia inteiro aqui lidando, não tem como ser diferente, né? A gente é humana. E nessas horas o coração sempre fala mais alto. Eu tento ser o melhor possível, e tudo isso que eu dou eu recebo em troca. E tu estabelece metas? A gente tenta. Né, Laís? Tá filmando. Sim. A gente coloca a meta no mês, né? E alcança. Sempre, quase sempre. Tá. E de encerramento, o que tu diria para alguém que tá pensando em iniciar um negócio? Gente, o que eu digo assim, não é fácil. O começo não é fácil. Concorrência existe, mas eu acho que eu encaro a concorrência... a concorrência fortalece a gente, né? O sol brilha para todos, e eu digo assim, quem quer começar um negócio é levantar a cabeça e trabalhar. Não desistir, não deixar a bola cair, ter alto astral e tocar pra frente, não desistir, porque vai ter muitos obstáculos, muitas partes difíceis. Os primeiros tempos ali é bem complicado, mas depois que engrena e tu sabe levar, vai. Então é força, coragem, né? Isso aí que eu digo. Então Tá? A gente queria agradecer em nome da escola e da Cocó pelo tempo que tu separou pra gente, tá? De nada. As ordens.